Você já refletiu sobre quanto um filme, uma música ou até mesmo uma frase que você lê em um livro pode impactar diretamente na sua criatividade? Quando se para pensar nisso, a frase "nada se cria, tudo se transforma" nunca fez tanto sentido. E eu definitivamente não teria me tornado um escritor se certas obras audiovisuais e literárias não tivessem influenciado diretamente na minha criatividade. Meu nome é Morini Silva e a paixão que eu nutri desde criança por boas histórias me transformou no que eu sou hoje. Não só um comentarista de filmes e séries aqui no YouTube, mas também um escritor. É bem provável que você já me conheça de outros vídeos aqui do canal, mas sendo você novo por aqui ou não, hoje eu quero compartilhar com você obras que me inspiraram a escrever o meu primeiro livro. A pandemia da Covid-19 foi definitivamente um marco bem negativo, acho que para todos nós brasileiros, inclusive para todo mundo. E para mim, apesar de tudo de negativo que veio com ela, esse período serviu como um ponto de partida para eu escrever Confinamento, o extermínio da civilização. E apesar dela ter servido para mim como um ponto de partida para escrever esse livro, o verdadeiro gatilho motivador para mim foi um trecho da entrevista do diretor de Tropa de Elite que eu assisti na época. À medida em que eu fui crescendo e fui entendendo o país onde eu vivia e tentando entender, eu fui achando uma maneira de exercer a minha indignação através da cultura, fazendo documentários, fazendo filmes, fazendo... É quase como uma válvula de escape para mim. Ok, eu não consigo resolver isso, mas eu consigo falar o que vocês estão fazendo. Esse trecho que eu assisti dessa entrevista me fez entender que eu podia pegar uma diversidade grande, como foi a pandemia da Covid-19, e transformar em um ponto de inspiração para eu criar algo extremamente autêntico à minha pessoa. A partir daí, enquanto eu planejava e escrevia a história de Confinamento, que surgiu na minha cabeça como uma obra de ficção inspirada na própria pandemia da Covid-19, eu percebi e eu acabei trazendo para ela coisas e características de obras que eu queria que fizessem parte daquela imersão, sabe, daquele universo. Hoje, graças a Deus e a muito esforço da nossa parte também, a pandemia da Covid-19 chegou ao fim. Mas você já se questionou se ela não tivesse se encerrado e se ela tivesse postergado por mais longos anos? Se as pessoas continuassem a morrer, continuassem a ficar doentes? Esse questionamento foi o ponto de partida para que eu escrevesse Confinamento. E logo de cara, a primeira obra que me inspirou a escrever esse livro foi The Last of Us. Se eu tiver problemas lá embaixo, faça os tiros valerem a pena. Entendi. Espero que saiba usar essa coisa. Já andei praticando. A essa altura eu acho muito difícil você que está me assistindo aqui não conhecer uma obra tão grandiosa como é The Last of Us. Mas para as poucas pessoas que por um acaso podem não conhecer essa obra, The Last of Us era inicialmente um jogo de PlayStation 3 que abordava a história de uma distopia causada por um fungo lá nos Estados Unidos. Esse fungo, chamado Cordyceps, ele se alojava na cabeça dos hospedeiros e transformavam eles em criaturas canibais, em zumbis, se você quiser chamar dessa forma. O mais incrível da obra de The Last of Us é que, embora ela abordasse uma premissa com base em apocalipse zumbi e distopia, a história era muito mais profunda que isso. Era sobre uma relação entre um pai e uma filha adotiva. Atualmente, no momento em que eu estou gravando esse vídeo, já foram lançados 2 jogos da franquia The Last of Us, que é o The Last of Us Parte 1 e depois veio The Last of Us Parte 2, não tão popular assim pelos fãs do primeiro jogo. E logo em seguida vocês conheceram aí a série da HBO Max The Last of Us, com a primeira e a segunda temporada. O fato é que, embora Confinamento não fosse uma história de apocalipse zumbi,
ela tinha sim a questão da distopia, e eu queria transmitir o clima que The Last of Us passava para minha história, sabe? Eu queria trazer a característica climática ali, aquela tensão e aquela sensação de você não saber os perigos que se aproximam ali na nova fase da sua jornada. Eu queria trazer isso para Confinamento, o extermínio da civilização. Nessa época, a Naughty Dog, que é a empresa responsável pelo game The Last of Us, ela estava para lançar o seu segundo jogo, onde a protagonista, que já tinha sido uma das protagonistas do primeiro jogo, seria também a protagonista do segundo, e ela aparecia no trailer desse segundo jogo tocando um violão no meio de um quarto todo desolado ali, e você sentia todo o clima, toda a tensão que o jogo queria te trazer ali quando ele fosse lançado. Você tinha a sensação que era muito próxima da sensação do primeiro jogo. I'll walk through the valley of the shadow of death. Said I walk beside the still waters and they restore my soul. No, I can't walk on the path of the right, 'cause I'm wrong. E logo de cara já vem a minha segunda inspiração, que foi nada mais nada menos que uma música produzida pelo próprio cantor ali da música tema de The Last of Us Part 2. E essa música se chama Burn the Witch. Won't give them that satisfaction. I hear that chant, burn the witch. Eu ouvia essa música Burn the Witch e ela me trazia exatamente o clima que eu queria que as pessoas sentissem ao ler o meu livro. E sem dúvida nenhuma, ela influenciou muito na minha escrita e na tensão que eu quis passar com a história. E a minha terceira fonte de inspiração serviu não só de auxílio na premissa inicial, como também na ambientação que eu queria passar, e é o filme Eu Sou a Lenda. God didn't do this. We did. O filme Eu Sou a Lenda, ele vai te apresentar o Will Smith interpretando Robert Neville, que é o último sobrevivente de um apocalipse vampiro. Eu sei que muita gente pensa que Eu Sou a Lenda é um filme de zumbis também, mas não. Ele é um filme de vampiros. Aquelas criaturas carecas que a gente vê ali no filme, né, ao longo do filme, elas se abrigam durante o dia e saem durante a noite justamente porque elas não podem tomar sol, porque elas se queimam no sol. Inclusive, quem leu o livro Eu Sou a Lenda, que ele é completamente diferente do filme, vai confirmar o que eu tô dizendo. As criaturas de Eu Sou a Lenda são vampiros. E esse protagonista, o Robert Neville, ele é apresentado aí durante o filme, ele é absolutamente sozinho em um Estados Unidos desolado ali pelo que o vírus vampiresco ali causou. A única companhia dele nesse filme é uma cachorrinha, a Sam. E como inspiração em Eu Sou a Lenda, Confinamento, ele também vai te trazer um único protagonista sobrevivente de um vírus aí cataclísmico que pegou o mundo inteiro ali, devastou o mundo inteiro, e vai contar a história desse protagonista e apresentar ele vagando e tentando sobreviver nesse mundo de todas as formas que ele puder, mas sempre com aquele clima, aquela ambientação mais solitária, sabe? Onde o protagonista tá devastado e você não entende muito bem por que, você descobre isso ao longo da história. Isso Eu Sou a Lenda deu para mim de presente e é uma obra assim que eu sou muito grato, porque a inspiração foi muito grande nesse filme. E eu não sabia, mas a minha quarta inspiração, por coincidência, viria a ser uma obra literária também, né? Que é uma obra do George Orwell, 1964. Essa obra me ajudou a trazer um tom mais factível, mais atual e até mesmo político para dentro desse livro. 1964 é a história de um romance proibido dentro de uma ditadura, tá? E é uma história sensacional, espetacular, assim, mesmo você que não entende muita coisa sobre política, você vai ler esse livro e você vai conseguir entender. Inclusive, é uma obra literária que eu recomendo que todo brasileiro leia, porque ela é
tão atual, mas tão atual, que chega a assustar como o George Orwell preveu tudo isso, sabe, entre aspas. E obviamente, nuances desse clima político, eu trouxe também para Confinamento, o Extermínio da Civilização. Então, ao longo do livro ali, você vai ter a parte distópica, mas você também vai entender o que aconteceu antes daquela distopia. Como que tudo chegou até aquele fim de mundo que você está sendo apresentado ali. Mas não se enganem, assim como 1984, você não precisa ser um grande conhecedor de política para entender a história do livro, porque afinal a premissa não é tanto política, ela tem várias coisas mescladas de ficção com política. Então, mesmo que você não entenda, mesmo que você não goste até de política, embora exista política ali no meio, essa história ela vai te prender porque o foco dela não é esse. Mas como qualquer roteiro, como qualquer história, você precisa de uma estrutura narrativa onde você vai apresentar os fatos ali. E um livro com uma estrutura narrativa fenomenal que eu li há anos atrás, que foi inclusive dado de presente pela minha esposa, eu agradeço você, amor, por isso, foi O Homem de Giz. O Homem de Giz ele tem uma história onde cada capítulo se passa em um período. Então o capítulo 1 se passa no passado, o 2 se passa no futuro, o 3 volta para o passado e aí você fica querendo saber o que aconteceu no 2 e aí depois ele volta de novo para o futuro, sabe? Ele fica alternando assim. E eu gostei tanto dessa estrutura narrativa que eu trouxe a estrutura narrativa de O Homem de Giz para Confinamento. Então os capítulos de Confinamento, o Extermínio da Civilização, eles vão ficar transitando entre épocas. Então uma época você vai ver algo que aconteceu no passado, outra época você vai ver algo que acontece no futuro, quando o protagonista está sozinho já depois que o mundo foi devastado. E aí depois ele volta para o passado de novo para te apresentar e te contar mais alguma coisa. Ele volta para o futuro na continuação da história que você já tinha lido no capítulo anterior do protagonista sozinho no futuro, sabe? E isso funcionou para esse livro de forma assim brilhante, porque você começa a ler o livro e aí você termina aquele capítulo e você fica, tá, e agora? O que vai acontecer aqui? E aí você começa um novo capítulo e você fala, não, mas eu queria saber o que estava acontecendo ali. Só que de cara esse capítulo novo já te prende e você fica querendo saber a continuação dele também. Depois, quando você volta pro passado, você se prende de novo no passado e você vai assim até o final. Teve gente que leu o Confinamento e Extermínio da Civilização em um dia, cara. Então, assim, com certeza vocês vão gostar. E assim como toda boa história, é bom que ela seja também inspirada em um clássico. E Confinamento, o Extermínio da Civilização, ele tem uma parte bem pequena de inspiração em um clássico, mas ainda assim importante. E esse clássico é nada mais nada menos que a obra de Shakespeare, Romeu e Julieta. Então, se você gosta de histórias com distopia, vai ter distopia no livro. Se você gosta de histórias políticas, vai ter política no livro. Se você gosta de personagens que cativam e te prendem do começo ao fim, isso vai ter em Confinamento também. Mas se você é mais fã de romance, você também vai gostar desse livro, porque tem uma parte pequena de romance, mas ainda assim muito importante para esse livro. E, inclusive, os personagens principais, eu não vou dizer aqui como exatamente, vocês vão ter que ver isso no livro, mas eles foram inspirados em Romeu e Julieta também. Como eu falei para você aqui no começo desse vídeo, a frase nada se cria, tudo se transforma nunca fez tanto sentido. A história de Confinamento, o Extermínio da Civilização, embora ela seja completamente autêntica da minha cabeça, sabe, uma criação completamente autoral, ela teve inspirações em boas obras e hoje eu percebo que nada saiu daqui. Na verdade, eu precisei assistir, me inspirar, me emocionar, chorar, rir e, sei lá, me nostalgiar com outras obras que eu acabei consumindo para poder criar essa obra totalmente autoral minha. Hoje eu percebo que meu primeiro livro ele não nasceu da minha cabeça, mas sim do meu caráter, dos meus valores e principalmente da conexão que eu e muitos de vocês já teve com essas obras que eu mencionei nesse vídeo. Se você pensasse nas obras audiovisuais, literárias e musicais que já te inspiraram, que você já teve uma empatia, um sentimento por elas, será que não estaria ali dentro delas um pedaço da sua essência também? Um pedaço daquilo que você é? Eu sinceramente não sei qual que é a sua resposta para isso, mas se você quiser conhecer o pedaço de mim que existem nessas obras que eu mencionei, eu te convido a conhecer aqui embaixo no link da descrição
o meu livro Confinamento, o Extermínio da Civilização, que tá todo explicadinho no meu Instagram. E se você se identificou e quiser não só apoiar, mas ser de certa forma um patrocinador indireto de obras totalmente independentes, como foi Confinamento, eu te convido a fazer uma doação de qualquer valor aqui no Pix que está aparecendo na tela. Esse valor que você doar vai ser um empurrão gigantesco para que eu continue trazendo obras que inspiram, como essas desse vídeo. Se alguma dessas obras que eu apresentei aqui para vocês já mexeram com você também de alguma forma, se tem alguma cena específica desse jogo The Last of Us, ou filme do Eu Sou a Lenda, ou obra literária de George Orwell, o próprio livro do Homem de Giz, ou Romeu e Julieta, coloca aqui embaixo a cena que te marcou, aquela frase que te inspirou para alguma coisa, assim como eu fui inspirado por elas também. E se você é novo no canal, não se esqueça de se inscrever aqui embaixo e compartilhar esse vídeo com seus amigos. Tem um novo botão aqui no YouTube também chamado Hypark, depois que você clica no curtir, ele aparece ali embaixo também. Ele tem as opções de doação, mas ele também tem a primeira opção que é de graça, você só vai ajudar a impulsionar o vídeo com o seu Hypark. Ele é como se fosse um like ali, mas ele dá uma ajudinha extra ali, beleza? Então se você puder clicar nesse botão também, vai me ajudar. Nós nos vemos no próximo vídeo e até lá, continue deixando esse tipo de arte influenciar e inspirar você na sua vida. Até o próximo vídeo.